Olá, irmãos. Hoje eu quero fazer um vídeo, né, falando da importância de sermos cheios do Espírito Santo. Por que devemos ser cheios do Espírito Santo? Porque devemos buscar o Espírito Santo. Primeira coisa que eu quero falar sobre isso é por causa de nós nos encontrarmos com Cristo, né? É, nós estamos preparados, né, para encontrar com Cristo. Primeiro, né, se nós morrermos hoje, qualquer um de nós, né, já se cumpre na nossa vida Hebreus 9:27, né? Como o homem convém a sua morte, aguardando depois disso o juízo. Eu, né, acredito no pós-tribulacionismo, né? Acredito que nós vamos passar pela grande tribulação, respeito quem não passa, quem não, desculpa, quem acredita, né, que a igreja não vai passar, né? Uma coisa eu acredito, né, que independente se Jesus voltar antes da grande tribulação, no meio da grande tribulação ou depois, o que importa é que Cristo vai voltar, né? E se a gente viver até lá, ou se a gente morrer antes de lá, vamos ter que comparecer diante dele, né? Se você for ler Apocalipse capítulo 20, né, no julgamento do trono branco, né, a gente vê que vai haver juízos, né? A igreja vai passar por um julgamento, né? Os pessoas que estiverem no inferno, né? Está escrito em Apocalipse capítulo 20, né? Que o inferno darão seus mortos, o mar darão seus mortos, as pessoas passarão por juízo, né? E por que que eu falo que nós temos que nos encher do Espírito Santo para preparar para isso? Uma coisa algo que me despertou muito a atenção é Mateus capítulo 25, irmãos. Por quê? Mateus capítulo 25, ele fala das cinco virgens loucas e cinco virgens prudentes, né? E essas cinco virgens loucas, elas não se prepararam, né? Elas não se encheram do azeite para encontrar com o noivo. E as prudentes se encheram, né? E o que mais me toca ali é que no versículo 6, né? Jesus, ele fala assim que à meia-noite houve um clamor, né? Eis que aí vem o noivo, né? Então, por que que ele tá aquela palavra escrita meia-noite? Gente, toda palavra que está na Bíblia, não importa a que esteja lá, pode ser genealogia, ela não tá ali à toa. Deus é uma coisa que eu aprendi com Deus, irmãos. Deus não perde tempo. Com tudo que Deus criou nessa terra é produtivo. Deus não criou nada para ficar parado. Você pega uma banana ali, você come, você joga a casca no chão, aquela casca ela vira adubo, que a outra planta que está ali vai ter força para crescer, gerar uma fruta, e essa outra fruta cai no chão, e essa fruta que caiu, ela vira adubo e por aí vai. Deus não criou nada para ficar parado. Nada, tudo que Deus criou é produtivo. Então, eu acredito que Deus não criou nada à toa. Então, essa palavra à meia-noite, né? Houve o clamor, aí vem o noivo. A palavra, quando você vê ali meia-noite, primeiro você vê que é um período de trevas, né? Então, Jesus já está mostrando que quando ele vier, vai ser um momento de trevas, momentos de dificuldade, né? Existem vários versículos que mostram, né? Essa volta. Jesus ele não falou o dia, mas ele falou dos acontecimentos que cercariam a sua volta, né? E isso está contido ali. Mas por que que é meia-noite? Meia-noite é um período indefinido, 000 horas. De meia-noite de hoje não vai ser nem sábado nem domingo, né? Vai ser de sábado a domingo, mas vai ser a divisão do meio certinho, né? De um tempo indefinido. Então, o que que acontece? Quando você vê essas virgens prudentes ser cheias do azeite, o azeite ele simboliza o Espírito Santo. Por quê? Se você for estudar, né, os versículos, se você for estudar a palavra de Deus para você aprender escatologia, você não deve aprender escatologia apenas lendo Mateus capítulo 24 ou o livro de Apocalipse, né? Por quê? Porque a escatologia, ela é de Gênesis até Apocalipse. Por quê? Se você for lá no livro de Mateus capítulo 24, Jesus ele vai nos falar de coisas que cercam o acontecimento. Se você for olhar em Apocalipse, Deus vai estar falando, né, dos acontecimentos que vão discorrer naquele tempo. Mas por que que eu falo que é desde Gênesis até Apocalipse? Porque lá, se você for estudar escatologia, você tem que aprender a ler os profetas. Porque, para começar, lá no livro de Isaías,
né? Tá escrito assim que Deus ele anuncia o fim desde o começo. Então, o livro de Isaías fala sobre o inferno, Joel fala, as coisas que estão escritas em Mateus capítulo 24, está escrito em Joel, entendeu? Vários versículos bíblicos, por exemplo, né, se você for estudar a volta de Cristo, né, todo o contexto dessa volta de Cristo está lá baseado nas festas de Levítico capítulo 23. Né? Então, para que você possa aprender escatologia, você tem que conhecer a lei e os profetas, né? Eu falo que é uma das matérias mais amplas da Bíblia para você poder estudar a escatologia. Não é simplesmente você só pegar um versículo. Você pode estudar outros versículos isolados? Pode. Mas para que você tenha um aprofundamento maior, você tem que conhecer a lei e os profetas, que ela vai te dar uma trajetória, né? E uma das formas de estudar, irmãos, também, para quem tem o desejo de estudar, é estudar as tradições, né? Grego, hebraico, aramaico, né? Para que você possa entender realmente o que aquele versículo quer dizer. Né? Então, por que eu falo que a gente tem que estar cheio do Espírito Santo? Quando você lê Mateus, quando você lê João capítulo 14, Jesus ele fala assim, né? Eu irei para o Pai e vos deixarei um consolador, né? Quando você lê lá no livro nos finalzinho, né, de Mateus, acho que de Mateus, que Jesus fala assim, ó, e ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, algumas tradições do grego fala, né, até que seja equipados de poder, você vê que ali no Pentecostes, né, você vê ali em Atos, que dali para trás, né, a gente vê que os discípulos não tiveram forças, tanta força para atravessar algumas situações. Por exemplo, Pedro perdeu a cabeça, voou, né, na orelha do soldado Malco. Quando Jesus estava no Getsemane, muita gente fugiu. Eles não tiveram forças para encarar. Mas quando você lê ali no livro de Atos, quando eles foram, né, equipados de poder, a gente vê que os discípulos foram até a morte. João foi até Patmos, né? E foi até o fim, né? Morreu de velhice, né? Foi o único dos apóstolos que não morreram, né? Assassinado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, né? Não perdeu a paciência, não, né? Não quis voar ninguém, né? Não quis fazer, não quis resolver as coisas com as próprias mãos, né? Então a gente vê a importância, né? Se você for olhar para Mateus capítulo 24, a gente vê por que as que estavam cheias do azeite conseguiram ter um encontro com o noivo. Primeiro, o azeite naquela época era usado como algo para poder acender, como uma lanterna, né? Então você já começa a entender por aí. Se elas saíram ao encontro do noivo, não foi o noivo que foi lá na porta, não. Elas foram ao encontro do noivo. À meia-noite, com lâmpadas. Aí, onde a Bíblia interpreta a própria Bíblia, aonde a Bíblia está te levando para isso? Salmo 119, versículo 105. Luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Entendeu? Luz para o meu caminho. Então, o caminho para chegar até Cristo foi através da luz e através do óleo. E quem esse óleo simboliza? O Espírito Santo. Então, para que você possa ter esse encontro com Cristo, você vai precisar do Espírito Santo. Sem ele, irmãos, não adianta. Uma das coisas que me levaram a não crer no pré-tribulacionismo é isso. Que muitos falam que quando Jesus vier, ele vai levar o Espírito Santo com ele, e os que ficar aqui vão ter que se virar, né? Não, irmãos, não tem jeito. É o Espírito Santo de Deus que dá força. É ele que ensina a palavra. Ele simboliza, né, essa lâmpada, né, essa luz, né? Porque, por exemplo, se ele está dizendo que o Espírito Santo de Deus é o óleo que dá a luz, né, e essa luz, né, é a palavra que está escrito em Salmo 119, você só vai conseguir ter conhecimento da palavra se você tiver o Espírito Santo. Não adianta. Pega uma pessoa aí que nunca leu a Bíblia, que não aceitou Jesus, que não conhece nada de Deus, pega a Bíblia e abre e fala com ela assim, o que está escrito aqui? Interpreta esse versículo para mim. Muitos de nós passou por isso. Muitos de nós, antes de converter, lia a Bíblia e falou, eu não entendo nada. Entendeu? Mas só passou a entender quando o quê? Quando recebeu o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo de Deus, ele pode não permanecer numa pessoa. Ele pode ir embora também. Por quê? Irmãos,
As pessoas, né? Outra coisa que eu não acredito é aquela falácia que fala assim: uma vez salvo, para sempre salvo. Então tá, então eu aceitei Jesus, eu posso viver a vida no pecado, que eu tô salvo, e né, já ouvi gente dizendo isso, né? Irmãos, aí ainda né, tem aquela questão: mas todo mundo é pecador. Sim, todos nós é pecador. Mas quais são os pecados que não vai levar para o céu? Primeiro, eu acredito que é a blasfêmia, né? Outra coisa, como que eu acredito que Deus ele trata o julgamento do pecado? Um exemplo, eu sou muito estourado. Qualquer coisinha eu resolvo no braço. Aí, mas eu tô orando, eu tô lutando, eu tô dizendo: Deus, eu tô perdendo a cabeça, eu não posso ser assim, me ajuda, me dá forças, eu quero ser liberto, tô buscando a libertação. Aí, no outro dia eu saio de casa, porventura, né, eu sofro um acidente e morro. Deus, ele viu o meu coração. Romanos 8:27 fala que aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Eu deixei de ser pecador quando eu aceitei Jesus? Não, eu morri sendo pecador? Morri, mas houve uma diferença. Eu reconheci quem eu era e estava buscando ajuda. Quer prova disso? Quando os dois homens foram crucificados ao lado de Jesus, dois eram ladrão e um reconheceu: não, eu sou digno de estar aqui nessa cruz. Mas, Senhor, lembre-se de mim quando estiver no teu reino. O que Jesus falou com ele? Não é? Pois ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não foi isso que a gente lê lá? Então, o que acontece, irmãos? A questão não é o pecado, é como você se porta diante dele. E o outro lá, que ficou jogando a culpa em Jesus ainda, né? A Bíblia nos mostra que um corpo foi lá e comeu o olho dele. Então, o que acontece, irmãos? Não é somente achar que você aceitou Jesus que está tudo bem, não. É uma trajetória, é um caminho a seguir. É um caminho a seguir. Não é chegar lá e achar que, mas é. Não, tem antes não. Irmãos, e a volta de Cristo está muito perto. Se você ler Mateus capítulo 24, ele fala das coisas que cercam sua volta. Se você ler o livro de 2 Timóteo capítulo 4, né, do 1 em diante, você vê as coisas que cercam a volta de Cristo, né? Se você ler Daniel, ele fala das coisas fala da volta de Cristo, né? Lucas 16, vários versículos apontam essa volta. Como o mundo estaria no fim dos tempos, né? Uma das coisas que fala no livro de segundo Tessalonicenses, né, ele fala assim que a volta de Cristo não será assim, sem que antes venha a apostasia e manifeste o filho do pecado. Mas o que é essa apostasia? Essa apostasia não é ser um crente que não vai na igreja, não. Essa apostasia é você estar dentro da igreja, mas porém andando contra a palavra de Deus. É esse que é o significado da apostasia. Não é só estar fora da igreja, não é você estar dentro dela e contra Deus. Entendeu? Porque se igreja, templo salvasse, meu irmão, tá, não, né? Muitos aí já estaria a galera toda no céu. Entendeu? E prova disso, né? Prova disso, Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23. E, né? Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entraram no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E naquele dia muitos me dirão: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, operamos maravilhas e curamos enfermos. Então eu vos direi abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A palavra iniquidade no grego ela tem o significado daqueles que se apartam da Torá, aqueles que se apartam da lei de Deus, né? Aqueles que não fazem a vontade de Deus. Então a questão não é só, eu aceitei Jesus e tal, e eu tô salvo, não cai nessa não. É um processo, tá? É um processo, porque como que eu comparo, já disse em vídeos lá atrás, como que eu comparo a salvação, né? Efésios 2:8 e 9 fala que ninguém será salvo pelas obras para que não se glorie diante de Deus. Então, se você for olhar assim, então parece então que, por mais que eu faça alguma coisa, então está contradizendo aí, eu não vou ser salvo. Não. A salvação compara ela a uma carteira de habilitação. Você passou pelos processos, você estudou, passou na prova, recebeu o seu direito de dirigir? Recebeu, né? Salvação do mesmo jeito, você aceitou a Cristo, se arrependeu, né? Se arrependeu da sua vida errada, você tem o direito de ir para o céu. Mas como funciona a habilitação? Você recebeu a sua habilitação, você pode dirigir de qualquer jeito? Você pode avançar sinal, jogar carro em cima de pedestre, você pode fazer essas coisas? Não pode. Você tem que seguir as leis para que você continue tendo esse direito de dirigir. Você errou, você perdeu pontuação. Errou de novo, vai perdendo. Errou de novo, vai perdendo. Chega uma hora
que as próprias autoridades vão dizer, ó, você não tem mais direito de dirigir. Você perdeu o direito de dirigir. E a salvação é a mesma coisa. Você vai pecando diante de Deus, vai pecando, pecando. Chega uma hora que você alcança a medida que transborda, Deus fala, ó, não tem mais jeito. Não tem mais jeito, não tem salvação. Porque você brincou com algo, porque as pessoas estão com medo de achar que graça, né, é de graça, não é assim que funciona, não. A graça não é tão de graça assim, igual vocês pensam que é, não. A graça de Deus né, se você brincar com a graça, pode atrair, meu amigo, coisas muito pior para você. Porque Jesus disse que lá no inferno, né, quanto mais lhe for dado, mais lhe será cobrado. Tanto é que a palavra no inferno no grego, algumas traduções, ela tem o significado de orcos, né, regiões infernais. Né? Então no inferno as pessoas serão punidas de acordo com os seus pecados. Quem a muito foi dado, muito vai ser cobrado. Quem a pouco foi dado, pouco vai ser cobrado. Né? Então as pessoas estão achando que salvação é brincadeira. Não, o Espírito Santo de Deus não vai habitar, gente. Outra coisa que eu quero trazer, eu disse até, eu tinha feito até um vídeo a respeito disso, que fala sobre o nosso corpo ser templo do Espírito Santo. Se o Espírito Santo de Deus habita em você, você está vivendo uma vida sexual ativa, fora de casamento, está enchendo o seu corpo de porcaria, usando droga, usando... Gente, se o seu corpo é templo do Espírito Santo, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. O vosso corpo sois templo do Espírito Santo. Aquele que destruir o corpo, Deus o destruirá. Você tem que ter responsabilidade de cuidar da sua saúde, entendeu? Porque você tem que cuidar da sua saúde, você tem que cuidar do seu corpo, você não pode expor o seu corpo por aí, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo, e as pessoas, e a palavra de Deus fala assim, não apagueis a chama do Espírito. As pessoas acham que uma vez o Espírito Santo de Deus nela, ele sempre vai estar nela. Não vai não, meu irmão, não se engana não, que vai embora. Por isso que Jesus disse aquela passagem lá, ó, que o espírito maligno saindo de um corpo, ele vai embora, e ele volta com o tempo. Achando a casa limpa, adornada e vazia, traz 7 demônios piores do que ele. E o segundo estado dessa pessoa é pior do que o primeiro. Por que o espírito traz 7 pior? Porque ele não quer perder, meu irmão. Ele não quer perder, não. Ele quer te mandar pro inferno mesmo. E não tem conversa, não. É para lá que ele quer te mandar. Entendeu? Então, quando ele chega, ele acha a casa cheia, mas cheia do Espírito Santo, ele fala, epa, aqui não. E vaza fora e vai caçar outro. Entendeu? Então, você não pode brincar, irmão. Você não pode brincar. Você tem que estar cheio do Espírito Santo para que ele te prepare, para que ele seja o combustível que te dê a luz para a palavra, para trilhar esse caminho que nós estamos vivendo. Mateus capítulo 24, está escrito, e por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Algumas traduções, o amor de quase todos acabará. Né? Então tem que ficar esperto. Tá chegando esse dia. O que a Bíblia diz, né? Em 2 Tessalonicenses, né? Se eu não me engano, capítulo 4, está escrito assim, que, se eu não me engano, no capítulo 2, né? Está escrito assim, que a volta de Cristo não será assim, sem que antes, né, manifeste a apostasia e venha a apostasia e manifeste o filho do pecado. A apostasia já está manifestando. Quantos cristãos você conhece que está dentro da igreja aí, que não sabe nem o texto áureo da Bíblia? Quantos cristãos você conhece que nunca leu a Bíblia toda? Quantos cristãos você conhece que às vezes nunca leu um livro inteiro da Bíblia? Entendeu? Aí é o que eu falo, irmãos. A gente quer dizer que Jesus é o nosso Senhor, ele é o nosso Senhor. Mas é muito difícil você dizer que alguém é seu Senhor, sendo que às vezes você não conhece a vontade do seu Senhor, você só vai andar errado com ele. Entendeu? Cristo é meu Senhor, mas eu não sei quais são as vontades dele, então eu só estou fazendo coisa errada que desagrada o meu Senhor. Então é isso que a gente tem que pôr na mente. Entendeu? Que Deus, ele vai trabalhar em nós, entendeu? Mas ele quer algo de nós também, entendeu? Deus não chamou crente para ficar sentado aí dentro de casa. Ah, eu tô salvo, tá tudo bem. Não, ele não chamou para trabalhar, nos deu talentos. Uns chamou para profeta, outros para apóstolos, outros para pastores. A lista é grande. Então ele nos chamou para trabalhar para ele, fazer alguma coisa para ele, mas sem o Espírito de Deus não tem jeito. A Bíblia diz que é o Espírito Santo de Deus que reparte os dons. É o Espírito Santo de Deus que nos equipa de poder.
É através do Espírito Santo que você ensina e é através do Espírito Santo que você faz tudo o que você tem que fazer. Sem ele não tem jeito, irmãos. Por isso que você tem que estar preparado, cheio do Espírito Santo, para que você seja salvo. Para que você possa chegar nesse objetivo de salvação, né? Então a gente tem que estar preparado, né? Então eu espero que esse ensinamento aí possa ser uma bênção na sua vida e que Deus te abençoe e fique na paz, né? E lembre-se, Salmos 1, feliz é o homem, né, que tem o seu prazer na lei do Senhor e que nela medita de dia e de noite. Fica na paz, que Deus abençoe.